Então o Evangelho de Marcos, quem está por trás deste Evangelho, digamos assim, é Pedro. E lá no Evangelho de Marcos é registrado que Pedro blasfema do Senhor, anátema Jesus. Enquanto ele está negando o Senhor, ele fala anátema Jesus. Sabe o que ele disse ali, irmãos? Jesus é maldito. E aí o galo canta. Então você imagina como estava o coração de Pedro. Mas por que Pedro fez isso? Pelo medo de ser preso e ter o mesmo destino que o Senhor. Medo da morte. Medo da morte que escravizou o homem por toda a sua vida. Pedro era um homem assim também, movido pelo medo da morte, viu ali que ia ter o mesmo destino que o Senhor, e por causa disso, negou o Senhor, amaldiçoou o Senhor. Então imagine o coração desse irmão, não é verdade? Mas então o Senhor ressuscita, ele tem uma palavra com Pedro, e o Senhor é muito atencioso na restauração de Pedro, porque ele diz assim para Maria: vá dizer aos meus discípulos e a Pedro. Por que o Senhor coloca Pedro num ponto de destaque? Porque talvez Pedro nem se considerasse mais discípulo. Então quando a mulher chegasse lá para dar o recado do Senhor Jesus depois da ressurreição, o Senhor mandou dizer aos seus discípulos, Pedro já ia falar: não, isso não é para mim, porque eu não posso ser considerado um discípulo do Senhor. Então, em vários momentos o Senhor aparece e tem que trabalhar com Pedro para restaurá-lo. Mas o ponto central que eu quero chegar com os irmãos é Pentecostes. Porque o Senhor diz a todos os seus discípulos e a Pedro: vocês vão para a cidade e lá vocês esperem até que vocês recebam capacitação do alto, até que vocês sejam revestidos de poder. E esse Pedro, quando ele é revestido com o Espírito Santo, algo acontece. Ele prega, ele faz uma pregação inspirada pelo Espírito, várias pessoas creem, e em um dado momento ele é preso pelas autoridades. E as autoridades disseram assim: olha Pedro, nós ordenamos a você que você pare de pregar Jesus, porque senão algo vai te acontecer muito pior. Nós vamos soltar você dessa vez. Pedro diz assim: julgar isto, antes, muito mais é necessário obedecer a Deus do que aos homens, porque é Deus quem pode fazer perecer a alma, os homens podem fazer perecer o corpo. Olha que diferença, irmãos. Um homem que amaldiçoou Jesus por causa do medo da morte, agora está dizendo: eu temo o Senhor. Vocês podem no máximo tocar no meu corpo, tocar na minha vida física, mas o Senhor é aquele que pode tocar a alma. E qual foi a trajetória desse irmão? Ele foi um dos irmãos que mais falou nas suas cartas, que o Espírito mais usou para falar sobre tribulação, perseguição, ao ponto de dizer assim: tendo Cristo sofrido na carne, irmãos, armai-vos vós de igual pensamento. É necessário esse sofrimento. Esse era um Pedro trabalhado pelo Senhor. E aí chegamos agora à parte final. A parte final, os historiadores dizem o seguinte: que Pedro morreu crucificado. Mas quando foram crucificar Pedro, ele fez um pedido muito especial aos seus carrascos. Ele disse assim: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi crucificado. Ele estava preocupado se ele ia morrer ou não? Ele estava preocupado: não, mas eu não sou digno de morrer desse jeito, não tem outro jeito para mim morrer. Era essa a preocupação de Pedro, de um homem que amaldiçoou o Senhor, para um homem agora que não via a hora de partir e estar com o seu Senhor. Esta é a restauração. Mas vejam, irmãos, o que aquele abrir os olhos fez com o homem: que ele visse o medo e que ele fosse escravizado por esse medo, por toda a sua vida. O medo da morte, o medo, o pavor passou a escravizar o homem. Nós que somos regenerados, nós que fomos restaurados, nós estamos neste caminho de Pedro agora, sendo trabalhados pelo Senhor. O Senhor diz assim: Pedro, você é pedra, você é um pedregulho, né?
E sobre esta rocha, falando dele, eu edificarei a minha igreja. Aquela pedra, aquele pedregulho chamado Pedro, se tornou coluna da muralha de Jerusalém celestial, a pedra de jaspe, né? E a gente estudou isso em Apocalipse. O que é o jaspe em Apocalipse? Foi o trabalhar do Espírito restaurando Pedro, na verdade. E esse é o trabalhar do Senhor para nós.